Horas 43 minutos aqui na Rádio Bandeirantes. Nós vamos entrar ao vivo em rede com o Band News TV, porque será entrevistado o ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio. A repórter Carolina Vilela está ao lado do ministro. A entrevista começa agora. Você confere conosco aqui ao vivo. E eu começo também perguntando sobre os Yanomami, né? Porque é o assunto do momento. Há uma preocupação muito grande dentro do governo em relação a essa crise humanitária que afeta essa comunidade indígena. E a gente viu um decreto, né, do presidente Lula de ontem que autoriza a aeronáutica a controlar o espaço aéreo e também a neutralizar aeronaves suspeitas ali. O senhor acredita que é um passo importante para combater o garimpo ilegal, que é um dos motivos, né, uma das questões que afetam ali a região e que foi, inclusive, uma promessa do presidente Lula durante a visita lá a Boa Vista, em Roraima? O senhor acha que é um passo importante nesse momento? Olha, Carol, aquilo é uma coisa triste. Se você vê as fotos, ouvir a narração de quem passou por lá, contando o que viram, inclusive na próxima semana, na quarta-feira, eu estou indo lá para Roraima, para Surucucu, com todos os comandantes das forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Também convidamos o superintendente da Polícia Federal. Tem que ter um esforço concentrado de todas as instituições, os órgãos, para que nós possamos só safar aquele problema. Aquilo é uma vergonha, é uma tristeza. Antes de nós procurarmos os culpados, nós precisamos salvar aquela população, né? É um quadro horroroso, crianças morrendo de fome. Evidentemente que tudo isso tem uma origem, nós sabemos quais as origens que isso tem. A presença do garimpo ilegal é muito forte, né? Isso será debelado. O decreto de ontem facilita para que as Forças Armadas tenham um poder mais abrangente, Marinha, Exército e Aeronáutica, para que nós possamos fazer o trabalho necessário. Estão envolvidos o Ministério da Saúde, Ministério da Ciência Social, todos. É uma coisa... O presidente se reuniu com todos nós envolvidos ontem pela manhã. À tarde nós também tivemos uma reunião com o Rui Costa, todos tratando estratégia na área da saúde. Estava lá também o presidente de FUNAI, dos índios, de maneira que estamos todos envolvidos para tirar essa página triste e vergonhosa da nossa história. Então, esse decreto também diz que cabe ao Ministério da Defesa repassar as informações de inteligência à Polícia Federal, ao IBAMA, a todos os órgãos federais envolvidos nessa ação. Já tem algum levantamento, já algo de concreto que é possível dizer em relação a essa investigação de inteligência? A gente tem levantamento das pistas, são pistas clandestinas, muitas, inclusive alguns jornalistas foram fazer uma visita a uma tribo, foram de helicóptero, e quando iam posar já tinham 3 helicópteros de garimpeiros. Eles têm helicópteros, aviões, armamentos pesados, e nós vamos precisar enfrentar esse problema. É a única forma de se safar esse problema, porque os índios verdadeiramente foram vítimas deles. Para combater, o senhor acha que é preciso montar uma espécie de operação de guerra ali? Porque o senhor está dizendo, né, que a gente sabe que eles são organizados, né? Tem equipamento. Evidentemente que nós vamos prontos para enfrentá-los, né? Tomara que seja de uma forma não tão não tão drástica como você está perguntando, mas se for necessário, sim, nós precisamos cortar aquele mal pela raiz. E a gente percebe que há uma questão de segurança também das equipes envolvidas, né? Eles alegam que é perigoso fazer, inclusive, o resgate dos indígenas. O presidente autorizou abrir os postos que foram fechados de FUNAI, postos de saúde que foram fechados, de maneira que todos vão ter que ser reforçada a segurança. É aí onde entra a presença do Exército, que é um trabalho de campo. A Marinha vai fazer o trabalho através dos rios, porque eles têm barcos, são balsas de exploração que precisam ser confiscadas, não é? A Aeronáutica vai fazer, não só vai possibilitar o acesso, porque tem aldeias que só se chega de helicóptero, para chegar em Surucucu, porque a pista inclusive está em reforma, é uma coisa complicada. Você tem usado o Caravan, que não leva muita gente, a pista só vai ficar pronta em fevereiro, e a Aeronáutica vai também controlar o espaço aéreo. Qualquer voo suspeito vai ser obrigado a desviar a rota e pousar num campo para ser identificado, numa pista para ser identificado. A gente tem alguma pergunta do estúdio, pessoal? Juliano, Cássius? Tem sim, Carol. Posso perguntar então aqui, ministro,
muito obrigado por nos atender, a nossa equipe aqui do Band News TV. Quem fala aqui é o Cássio Zeyman, apresentador do Band News. Bom, ministro, eu queria falar um pouquinho mais sobre os episódios que tivemos das invasões à sede dos poderes. Muitas ações foram tomadas, estão sendo tomadas para responsabilizar, né, todo mundo que agiu de forma direta ou até mesmo de forma indireta. Mas eu gostaria de avançar um pouquinho mais com o senhor, jogando mais um pouco para frente, porque um dos pontos críticos, podemos dizer assim, e que requer um pouco mais de cautela, principalmente do Ministério da Defesa e também das Forças de Segurança, são os eventos do dia 31 de março, que é a data que a gente sabe que é o aniversário do golpe militar de 64, que é tradicionalmente celebrado aí por alguns quartéis. Gostaria de saber do senhor, ministro, já está sendo pensado um esquema de segurança para esse evento? Vocês já estão tentando, podemos dizer, fazer um esquema de segurança especial para que nada se repita como aconteceu no dia 8 de janeiro? Olha, deixa eu primeiro dizer uma coisa. Primeiro, esse 8 de janeiro nunca mais vai acontecer, né? Eu falo no 8 de janeiro durante todo o dia. Gostaria muito de noite, quando chego em casa, não pensar no 8 de janeiro, nem de manhã, quando acordo. Evidentemente que nós precisamos pacificar esse país. Nós não podemos ficar vivendo dessas coisas drásticas, dessas coisas que nos separam, dessas coisas que nos dividem. Temos que juntar esse país. Esse é um país de um povo fraterno, pacífico, ordeiro. Evidentemente que esses episódios não podem ser a marca principal da nossa convivência. 31 de março nós sabemos que vamos ter que negociar para ver como nós podemos ultrapassá-lo. A gente vai ter que viver assim. O trabalho maior é de pacificação, é que nós encontremos uma resultante do produto do que os dois lados querem. Nós não podemos conviver com um país absolutamente dividido. Se der certo, foi bom para quem venceu e foi bom para quem não venceu. Se der errado, vai ser ruim para quem perdeu e vai ser ruim para quem não venceu. De maneira que a gente precisa, 31 de março a gente já vai trabalhar nele, mas eu ainda estou falando muito no 8 de janeiro. Tomara que não aconteça nada, porque nós sobrevivemos a muitos 31 de março, desde o 31 de março, sobre o qual nós estamos falando. Mas se Deus quiser vai dar certo, e daqui para lá até o 8 de janeiro vai nos ajudar a estimular a pacificação, o diálogo e o bom convívio. Eu vou pegar uma carona aqui na pergunta do Cássio, né, já aproveitando a resposta do senhor, porque durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro houve comemoração no dia 31 de março, em relação à data. Mas na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, a comemoração foi vetada. Existe alguma possibilidade de vetar qualquer comemoração, já pensando no que aconteceu no dia 8 de janeiro? É claro que a gente não pode andar de olho no retrovisor, né, ministro? Tem que olhar para frente, mas tem essa possibilidade de se vetar qualquer tipo de comemoração? Olha, eu acho que o primeiro trabalho, Carol, achei ótimo, é a gente diminuir esse retrovisor, né? Parece que o vidro de olhar para frente está bem melhor do que os retrovisores. Nós vamos chegar lá. O que houve em Dilma Rousseff foi uma coisa, com a presidenta Dilma Rousseff foi uma coisa, com o presidente Bolsonaro foi outra, com outros presidentes foram outras coisas. O fundamental é que nós façamos uma coisa que pacifique esse país. Esse país precisa virar essas páginas para que a gente possa construir o futuro que nós merecemos. Sobre página virada, a gente viu os episódios do dia 8 de janeiro, a gente viu também a troca no comando do Exército, então a gente, se eu não me engano, completa hoje já 10 dias, né, do novo comando, ali o general Tomás Paiva. O que a gente tem em relação às investigações, ministro? Elas avançaram? Já dá para dizer que algum militar participou efetivamente, ou incentivou, ou facilitou? O que a gente pode dizer em relação às investigações? O que a gente pode dizer é que os culpados serão punidos, civis ou militares. Evidentemente que essas investigações não estão conosco, não é? Isso está com a Polícia Federal, está identificando as pessoas. É importante também que nós não punamos inocentes, né? E que punamos os culpados, de maneira que, se couber as Forças Armadas punir alguém que participou das Forças Armadas naquele episódio, ele será punido. Mas o governo, o senhor, vocês esperam que haja também uma defesa de punição pública por parte das Forças Armadas? Não, quem for culpado será punido, não precisa de defesa pública, né? Ali foi um conjunto de erros,
né? Muitos erraram, muitos subestimaram o que podia acontecer, né? Se você for fazer um elenco, qual foi o maior erro? Foram pequenos erros ou erros maiores que se somaram e deu naquilo. Mas é fundamental que nós tenhamos, para virar a página, a punição dos culpados. Tem uma informação que começou a circular agora, hoje, de que o Exército teria recebido aval do presidente Lula para desmontar o acampamento só no dia seguinte aos atos, né? Porque teria sido alertado pelos militares que não era um ambiente, não era um momento, havia risco, então que o presidente teria concordado com essa decisão de desmontar o acampamento só no dia seguinte. Isso procede? Houve esse acordo? Quem deu, vamos dizer assim, poder para que os acampamentos, para que aquelas manifestações fossem todas desmontadas, foi a Justiça, né? O ministro Alexandre de Moraes. O presidente Lula sempre desejou desmontar aquilo. Eu conversei muito com aquele povo, sabia da dificuldade de desmontar aquilo, porque aquilo era uma coisa muito mais sólida e muito mais organizada do que uma simples manifestação de civis. Acho que tudo aconteceu na hora correta. Talvez o erro maior tenha sido as pessoas que chegaram de ônibus com aquela quantidade enorme terem entrado lá no acampamento. Se você perguntar qual foi o meu erro maior, talvez tenha sido esse, ou de quem não cumpriu, ou de quem não percebeu. Mas tudo isso será apurado e os culpados serão punidos. Esse é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, entrevistado agora ao vivo no Band News TV. Você ouviu conosco um trecho aqui na Rádio Bandeirantes.